eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, Família IBAN. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, é para vocês, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Vamos estar louvando. Se você conhecer, canta com a gente. O pastor antes conhece, Flávio conhece. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra,
Mas eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Amém? Oh, glória. Obrigado, irmãs. Deus é maravilhoso, irmãos. Às vezes eu penso assim, como Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele não olha para a nossa imperfeição, para a nossa fraqueza, para a nossa limitação. Deus, o nosso Deus, é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Nós queremos pensar, meus irmãos, hoje nessa comemoração tão significativa, nesse momento de gratidão a Deus, de consagração a Deus, pelos 84 anos dessa igreja, e a gente glorifica a Deus e louva a Deus por a vida daqueles irmãos que foram os fundadores, os iniciadores dessa obra, aqueles que realmente sustentaram essa obra no decorrer dos anos. A gente poderia dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Como Deus é maravilhoso, quanta história, não é verdade? Quantas situações essa igreja passou, de alegria, de tristeza, mas de muitas e muitas e muitas e muitas vitórias. E eu vejo aqui, meus irmãos, nesse texto, quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 3, quando ele faz uma das mais ousadas orações conhecidas da história em favor da igreja. Sabe por quê? Porque Paulo fez essa oração inspirado pelo Espírito Santo. E porque ousou pedir a Deus algo que transcende o nosso próprio entendimento. Já pararam para pensar nisso? Paulo, e aqui eu vejo, irmãos, como nós pastores, eu creio que o pastor Anos, o pastor Flávio, os outros pastores, aqui diz que ele se põe de joelhos diante do Pai, que toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, e ele ora pela igreja. Pai, eu te peço a ti, Pai, segundo, no versos 14 a 16, ele diz assim: peço que segundo a riqueza da sua glória, conceda aos nossos irmãos que eles sejam fortalecidos mediante o seu Espírito, ou fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Paulo, aqui, meus irmãos, é tão interessante que ele não pede prosperidade para aquela igreja, para aqueles irmãos, ele não pede riqueza ou saúde, muito embora essas coisas sejam boas em si mesmas, mas ele pede a Deus que a igreja seja fortalecida com poder mediante o Espírito Santo. Que oração! Eu vou fazer essa oração por vocês e por nós. Senhor, conceda-nos que sejamos fortalecidos mediante o poder do Espírito Santo. Paulo lá em Atos dos Apóstolos assim: recebereis, Pedro, né? Poder. O que diz mais?
a descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. E esse vai ser o final de toda essa oração, porque ele pede algo que nós podemos fazer. Ele não pede a Deus algo impossível para mim ou para você. A maior necessidade, meus irmãos, na igreja, não é das bênçãos de Deus. Não pense que a nossa maior necessidade são as bênçãos de Deus. Por isso que tem muita gente correndo atrás de bênção. Mas a nossa maior necessidade é o próprio Deus. O próprio Deus. Somente, aqui para nós, somente uma igreja cheia do Espírito Santo e fortalecida com o seu poder. E aí aquilo que o pastor Anderson falou aqui com as crianças. Somente esta igreja fortalecida pode viver num mundo tenebroso, vitoriosamente. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para vivermos em santidade, para perdoarmos uns aos outros, para pregarmos o Evangelho e para glorificarmos a Deus com o nosso viver. Meus irmãos, isto foi algo que me chamou a atenção quando o pastor Anderson veio conversar comigo. Me passou a missão que ele quer implantar na igreja. Uma igreja que cresce em santidade, em comunhão, em unidade. Uma igreja que possa dizer assim: nós somos um no Senhor. Eu estava dizendo para ele que tristeza eu chegar na igreja e não poder dar aquele abraço apertado nos irmãos. Eu sou um pastor abraçador de osso. E eu sinto uma falta, irmãos, mas eu quero dizer que esse abraço meu é em oração por vocês. Esse poder opera em nosso interior, esse poder do Espírito Santo. E não em manifestações de autopromoção. Vamos gravar essa frase. Quanto mais cheios do Espírito Santo estivermos, mais humilde nós seremos. Mais o nome do Senhor Jesus aparecerá e o nosso diminuirá. Amém? Amém. A igreja é um povo fortalecido com o poder do Espírito Santo. Segundo ponto, está nos versos 17 e 19. Diz assim, olha, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos, ou seja, todos juntos, porque nós somos aqui os santos, separados por Deus, santificados por Ele, pelo Espírito Santo, vocês possam compreender, olha só, que algo maravilhoso. Qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Olha que coisa linda. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele pede em oração para que Cristo habite no coração da igreja. E que a igreja seja tomada da plenitude, está cheia da plenitude de Deus. E mais tarde, Paulo ordena a igreja a ser cheia do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo?
nós somos templo do Espírito Santo. Sabe que privilégio, irmãos? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu estava conversando, mas o pastor, antes de conversando na viagem, eu estava falando assim, muita gente, né, frustrada, porque não estão sentindo comunhão, não estão sentindo aconchego, não estão sentindo o abraço do pastor, o abraço um do outro. Mas isso é algo que eu e você temos que buscar intimamente, irmãos. Sabe por quê? Porque esse aconchego, esse abraço, eu talvez como pastor Dal, o pastor Flávio, pastor não posso te dar, mas você está abraçado totalmente por Deus. Totalmente por Deus. A igreja deve ser a habitação do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. E aí vem uma pergunta: quais as implicações de Cristo habitar em nós? Quais as implicações? Isso significa, irmãos, que Ele é dono da casa. Já parou para pensar nisso? Tem um hino que diz assim, eu sou de Jesus, aleluia. É um hino que a gente cantava lá atrás. Não posso temer. Qual a implicação? Ele é dono da casa. E Ele tem nas suas mãos todas as chaves. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo de Deus. Significa que eu e você somos dele. E Ele tem as chaves. Ele tem o poder e liberdade para mudar o que precisa ser mudado nessa casa. Amém ou não? E outra coisa, e Ele pode até jogar fora aquilo que Ele acha que não lhe convém. Às vezes é difícil a gente compreender isso. O que Paulo quis dizer, meus irmãos, quando ele orou para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, eu creio, pastor Anderson e irmãos, que nenhum teólogo, por mais profundo que seja, em sua reflexão, ele jamais pôde explicar plenamente a profundidade desse pedido de Paulo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é transcendente. Nem os céus dos céus podem contê-lo. Ele é maior do que tudo que Ele mesmo criou. E agora o velho apóstolo Paulo está pedindo que toda a plenitude de Deus habite em nós. E a outra coisa que nós estivemos conversando, há muita coisa que às vezes a gente tem uma curiosidade tremenda de querer saber, e eu disse para ele, e ele concordou comigo, é mistério. Tem muita coisa que é mistério, que nós só vai ser revelado a mim e você na glória celestial. Por isso, meus irmãos, que nós não temos que ficar bisbilhotando determinadas coisas, crendo em determinadas crenças, ideologias, heresias, que são pregadas, às vezes, por aí. Porque tem algo que ninguém sabe não, meus irmãos. Agora, Paulo chega e fala isso. Quando pensamos que esse pedido, meus irmãos, é algo utópico de Paulo, aí ele acrescenta aquilo que nós cantamos aqui, nos versos 20 e 21. Ora, já parou para pensar nisso aqui? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele usa a expressão infinitamente aqui na palavra de Deus. Eu não busquei lá no original, depois o pastor Anderson busca lá, que ele é mais conhecido no grego e no hebraico do que eu. Esse por que infinitamente mais?
Se é infinito, já é algo que nós não podemos nem pensar. E ele usa a expressão aqui na palavra ainda o mais. Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme, aí que vem a questão, o seu poder que opera em nós. Nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. E aqui ele termina com um amém, assim seja. O poder de Deus, as bênçãos de Deus, a ação de Deus na minha e na sua vida não tem limites. É infinitamente mais. E aí a gente vai para o terceiro e último ponto. A igreja é um povo firmado no amor de Cristo. É o mesmo texto que lemos aqui, de 17 a 19. Quando Cristo habita em nós, a sua vida, a vida de Jesus, por isso que diz lá, que agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, não é isso? A sua vida, a vida de Jesus, é demonstrada ao mundo através de você e de mim. Está vendo que é algo maravilhoso? Por isso a gente tem um compromisso como igreja. Você é feliz por ser igreja de Jesus Cristo? Amém? Irmãos, é um privilégio que nós nem imaginamos. Paulo ora para que a igreja seja arraigada e alicerçada em amor. Ele usa aqui, interessante, duas figuras, né? Uma procedente da botânica e a outra procedente da construção civil. Devemos estar arraigados em amor, como uma árvore é sustentada pelas suas raízes, e devemos estar alicerçados em amor, como um prédio está plantado sobre os seus alicerces. Por isso que eu digo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é tão clara para nós. Paulo ainda ora aqui, meus irmãos, para que a igreja, juntamente com todos os santos, compreenda as dimensões do amor de Cristo. A sua largura, o seu comprimento, altura e profundidade. Finalmente, o apóstolo Paulo suplica a Deus para que a igreja conheça na prática o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Eu quero agora fazer um elogio para vocês, como IBAN. Vocês estão crescendo como igreja. Porque a igreja de Jesus Cristo, e aí mais uma vez nós conversamos, né, pastoras? Ela tem que ser simpática. Ela tem que ser acolhedora. Ela tem que ter um bom cheiro, o cheiro do perfume de Cristo. Ela tem que ser igreja dentro e fora das quatro paredes. E vocês estão crescendo. Sabe por quê? Porque vocês me atraíram. Me atraíram. Porque eu estava pensando isso, né? E a gente começa a refletir como
o mundo, colocar o mundo, o ser humano, as pessoas estão carentes disso. Desse resgate. O que é um resgate? Nós não podemos viver uma igreja de ideias, de pensamentos, de relacionamentos fantasiosos, mas temos que ser alicerçados e arraigados em amor. Isso é bom. Vamos crescer mais? Amém? Amém, né, irmãos? Quando a igreja está firmada no amor de Cristo, ela compreende não apenas que ela é um receptáculo desse bendito amor, mas ela também se transforma em canal desse amor para todo o mundo. Nós somos uma igreja conhecida no céu por causa da graça de Cristo. E que sejamos, irmãos, agora conhecidas na terra por causa do nosso testemunho irrepreensível. Aí eu me lembro, na igreja primitiva, e eu gosto sempre de usar essa expressão, que diz assim, que todos que estavam fora queriam entrar, e os que estavam dentro não queriam sair. Porque a igreja ela era conhecida pela forma como eles se relacionavam. Igreja, meus irmãos, é relacionamento, é essa convivência. Comece dentro da sua casa, como marido, como esposa, como pai, como filho, como irmão, a fazer com que esta igreja seja vivenciada e iniciada dentro da nossa casa. Vamos fortalecer os nossos relacionamentos. Vamos buscar na palavra. Vamos gastar tempo na oração. Quando você levantar de manhã, diga assim: Senhor Jesus, obrigado. Eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Senhor Jesus, abençoe todo o meu dia. Repreenda toda a ação do inimigo na minha vida e que eu seja um canal de bênção por todos aqueles que estiverem